Olá, tudo bem? Meu desejo é que este vídeo encontre todos gozando da paz, da alegria do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra a todos os irmãos nestes momentos de crise, de desespero, e todos aqueles que confiam no Senhor têm essa tranquilidade de poder confiar na palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com todos um texto que está no livro dos Salmos, no capítulo 56, o versículo 13 e o versículo 4. Vou fazer a leitura. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. O que pode fazer a carne? Então aqui Davi está num momento de tribulação, num momento de angústia. Ele está sendo perseguido pelo rei Saul. Deus havia colocado Davi, ungido Davi, mas ele tem esse período, na verdade alguns anos, que ele teve que fugir. E teve que se esconder muitas vezes, mas neste salmo nós vemos a confiança de Davi na palavra de Deus. Nós temos lições importantes neste texto da palavra de Deus, de como é possível vencer as adversidades. Nós vivemos momentos de adversidades e muitas nos assolam. Crise de saúde, que pode gerar uma crise financeira, né? E nós temos visto isso. Mas Davi, ele permanece firme, dizendo que eu hei de confiar em ti. Ele falou para o Senhor: eu hei de confiar em ti. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então o texto diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Esse texto está nos chamando para colocarmos em Deus a nossa confiança, para depositarmos a nossa confiança no Senhor. Temor, preocupação, isso vem para todos nós, em todas as situações da nossa vida, em todos os momentos, tensões, apreensões, diante do quadro que vivemos. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que tudo que nós temos que fazer é confiar em Deus. É saber que Deus tem o controle de todas as coisas, de todas as situações. No Salmo 62, no versículo 1, está escrito assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Espera silenciosa. Ele não está falando de uma espera com murmuração, com reclamação. É uma espera silenciosa, é uma espera confiante, sabendo que Deus controla todas as coisas. Nós devemos guardar no nosso coração tudo que Deus está fazendo. Eu gosto muito daquele texto quando diz que Maria, vendo tudo que Jesus fazia, ela guardava todas as coisas no seu coração. Tudo aquilo ia confirmando o que já tinha sido falado para ela a respeito do seu filho Jesus, que ele era o Salvador, que ele era o ungido de Deus. Tem um cântico muito antigo que diz: não entristeça o seu coração, confia em Deus e espera. Então essa primeira parte desta palavra diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ponha no Senhor a sua confiança. Depois desse texto, no versículo 4, diz assim: em Deus louvarei a sua palavra. É o descanso que nós devemos ter na palavra de Deus. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. O cuidado de Deus, a graça de Deus está sobre nós.
Então tudo que nós temos que fazer é confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a base da vitória. Se você quer ter vitória na sua vida, olhe para a palavra de Deus. Vitória sobre o medo, vitória sobre o desespero, de tudo que o mundo está passando. Não é que nós teremos a vitória, nós já somos vitoriosos em Cristo. Nada pode mais nos atingir porque nós estamos em Cristo. Podemos ter lutas, enfermidades, mas nós estamos em Cristo. É na palavra de Deus que diz: nada nos separará do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então nós vamos olhar para a palavra, vamos confiar na palavra. Tem um outro texto que diz: não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Se nós confiamos na palavra, que a palavra de Deus é para nós, que a palavra de Deus está valendo na nossa vida, então nós temos essa segurança. Deus, aquele que não muda, aquele que é imutável, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A palavra de Deus diz que pode passar todas as coisas, mas a palavra de Deus não passa. Então, é tempo de nós confiarmos, de nós descansarmos na palavra de Deus. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, que você pensasse sobre isso, para descansar na palavra de Deus. Saber que Deus, tudo que Deus faz, Ele tem um objetivo, Ele tem um propósito, e Ele está falando no coração de muita gente. Descansa no Senhor, descansa na sua palavra. E ainda, no restante desse salmo, no versículo 9, Davi fala assim: quando eu a ti clamar, retrocederão os meus inimigos. E isto sei eu, porque Deus está comigo. Quando eu a ti clamar, busque a Deus em oração. Esse tempo é tempo de oração, é tempo de você fazer o que diz a palavra. Entre no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus. É lindo esse testemunho de Davi, quando ele diz: quando eu a ti clamar, retrocederão os meus inimigos. É a confiança de que Deus vai fazer por ele. Ele sabia quem ele era para Deus, escolhido de Deus, como você é um escolhido de Deus. Ele diz: isto sei eu, porque Deus está comigo. Ele sabia disso. O Senhor Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você, Ele está comigo, Ele está entre nós. Quando Josafá, rei de Judá, se viu numa situação crítica e ele não podia resolver, ele orou a Deus. Ele fez isso, ele orou a Deus. A palavra de Deus diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3: temeu Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Foi a vitória de Josafá. Quando ele temeu ao Senhor, quando ele buscou ao Senhor, e ele apregoou um jejum em todo Judá, para que todo o povo jejuasse e buscasse a Deus. E eles foram vitoriosos através disso. Então, como seria a nossa vida se nós levássemos a sério a prática da oração? Sabe, eu percebo que nós oramos muito pouco. Quando nós lemos a respeito dos servos de Deus, homens de oração, homens que buscaram a Deus, homens que tiveram a vitória. Então, quando sentir medo, ore a Deus. Quando você sentir medo, coloque em Deus a sua confiança. Quando você sentir medo, descanse na palavra de Deus. Quando você sentir medo, ore a Deus. Quando tiver incerteza, quando ela vem aquela insegurança,
você se sentir sem chão, ore a Deus, busque a Deus em oração, confie em Deus. A palavra de Deus diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. A palavra de Deus diz: descanse na palavra. Davi falou aqui: em cuja palavra eu louvo. Deus que não falha na sua palavra. E por último, então, nós vimos: ore a Deus, busque a Deus. Ele disse: quando eu a ti clamar, retrocederão os meus inimigos. É a nossa segurança que nós estamos no Senhor. Gostaria de deixar então essa palavra a todos vocês, para que busquem a Deus, para que em Deus esteja a confiança de todos, e nós vamos ser vitoriosos. Nós já somos vitoriosos em Cristo. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar nesse momento. Gostaria que todos estivessem com atenção e estivessem orando, intercedendo. Eu quero orar com todos vocês. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra nesse momento. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que têm trabalhado, que têm cuidado das suas famílias, e nós sabemos que o Senhor está com cada um de nós. Quero pedir a tua bênção, ó Deus, sobre todos os lares, que o Senhor esteja cuidando de cada um, Senhor. Possamos, Deus, de fato confiar no Senhor, de fato confiar na tua palavra, de fato, ó Deus, estarmos te buscando nesses dias, buscando em oração, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Por isso eu coloco, Deus, cada vida em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.